Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo, trazendo novidades para vocês sobre o Mengão. Hoje tem Copa do Brasil, tem decisão para o Mengão. No vídeo de hoje vamos ver aqui um corte do programa Sport TV com Rizek e companhia analisando o duelo de hoje sobre Flamengo e Atlético Mineiro de Minas Gerais, partida decisiva para o Mengão. Passada, tudo começou com a vitória, começou na terça-feira, com a vitória do Botafogo sobre o Bragantino, 2-0, eles decidem a vaga hoje em Bragança Paulista. O CSA empatou com o Vasco 0-0, amanhã eles decidem a vaga. O Bahia venceu o Retrô 3-2, hoje eles decidem a vaga. O Cruzeiro empatou com o CRB 0-0, amanhã eles decidem. O Fluminense visitou o Inter, encerrando uma sequência péssima, negativa que ele tinha. Venceu no Beira-Rio 2-1, joga pelo empate hoje no Maracanã. O Corinthians recebeu o Palmeiras, derrotou o rival na Neoquímica Arena 1-0. A decisão é hoje no Allianz Parque. O São Paulo recebeu o Furacão, venceu por 2-1 no Morumbi, decide a vaga hoje em Curitiba. O Galo visitou o Flamengo, tinha perdido no Campeonato Brasileiro naquela mesma semana, venceu no Maracanã 1-0, joga pelo empate hoje na Arena MRV. O primeiro Flamengo e Galo lá desde a final da Copa do Brasil do ano passado, vencida pelo Flamengo, com outro gramado lá, e a gente espera um outro tipo de ambiente também em relação ao que vimos no ano passado. Tudo isso começou na semana passada e o desfecho começa nesta quarta-feira. Tensa! Eu sinto a tensão no ar aqui no estúdio. Jéssica Sescon, bem-vinda ao programa, tudo bem? Tudo bem, Rizek. Boa tarde para ti, para todo mundo aqui na mesa, todo mundo que está nos acompanhando aí pela TV, de casa. Muito equilíbrio nessas oitavas da Copa do Brasil, muito equilíbrio mesmo. Assim, já tivemos edições da Copa do Brasil que nessa fase já se mostrava algumas equipes aí mais favoritas para o título, mas nesse ano tem muito equilíbrio. Talvez no confronto Botafogo e Bragantino a gente tenha visto na apresentação, no jogo em si, mais do que no placar, um desequilíbrio entre as duas equipes. Agora, nos outros jogos, jogos muito disputados, o que significa que a gente vai ter uma quarta-feira de jogos em aberto. Jogos que vão ser decididos no detalhe. E depois a gente vai destrinchando aqui no programa como que cada equipe pode buscar o seu resultado. Mas eu entendi, tirando Botafogo e Bragantino, pela vantagem do Botafogo, você não enxerga assim nos outros jogos nenhuma... Favoritismo gigantesco? Absurdo, nada? Não, absurdo não. A gente está falando de um Fluminense que precisa de um empate para passar. O Bahia conseguiu um placar de 3-2. Mas é um gol de diferença que a gente está colocando. E nem na partida eu vi um desequilíbrio grande entre as duas equipes. Vi jogos disputados. O Bahia com algumas faltas de atenção tomou os 2 gols. Mas ainda assim, o derby, então, a gente está falando de elementos emocionais que entram na partida. Então, vai ser difícil a gente conseguir acompanhar tudo que vai acontecer na noite de hoje. Acho que tem muita emoção reservada. Já que você citou elementos emocionais, eu vou pular o Coutinho e vou para quem já viveu isso na prática, né? De como esses elementos emocionais podem impactar numa rivalidade tão grande e muitas vezes até deixar diferenças técnicas de lado. Pelo menos é assim que a gente de fora enxerga clássicos como esse que acontecem hoje no Allianz Parque. Felipe, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek, boa tarde, Coutinho, boa tarde, Jéssica, boa tarde, pessoal de casa. Realmente, assim, Corinthians e Palmeiras é um jogo diferente, de tudo, assim, que eu já vivi dentro da minha carreira. E divisor de águas também. Eu lembro que em 2017 a gente vivia um momento no início do ano bem complicado, estava se formando uma equipe e a gente foi enfrentar o Palmeiras, que na época tinha contratado o Borja, não sei se vocês lembram, com a maior contratação do futebol brasileiro, e o Palmeiras era tido como um favorito naquele momento. E aí o Carille fez algumas mudanças na equipe, botou o Jô no banco, eu fui para o banco também, e algumas coisas aconteceram. Lembro também que hoje o Camacho está no CSA, o pai dele faleceu na semana, e aí a gente foi para o jogo totalmente desacreditado. E aquele jogo fez com que a gente mudasse o nosso rumo, um rumo do nosso ano, que a gente terminou campeão paulista e depois campeão brasileiro. E aquele jogo, aquele derby, fez com que a gente ganhasse força para ganhar o Campeonato Paulista, que era o que estava ali. Então, superando o Palmeiras, que foi o rival do Corinthians naquele ano. Superando o Palmeiras, no brasileiro e no Campeonato Paulista a gente ganhou a Ponte Preta na final. Mas eu lembro que... se falava muito e eu estava vivendo o meu primeiro ano no Corinthians e... Uma esfera complicada, uma das mais complicadas do país em jogos eliminatórios, então mesmo considerando uma fase do Atlético, isso pode influenciar. Então estou muito ansioso para que algumas horas passem, a gente vai debater os jogos aqui, vai ajudar a galera a matar um pouco da ansiedade também, mas estou bem ansioso para essas partidas. Cara, e tem uma alta voltagem também nesse Galo e Flamengo.
né? É a chance do Galo em casa passar, na sua nova casa, passar pelo Flamengo, um rival histórico. O Flamengo, embora seja o líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, tenha vencido o estadual. O Mundial perdeu, mas assim, o normal era o time brasileiro perder a competição. Caso ele perca hoje uma Copa do Brasil, ainda que seja o troféu menos pesado em disputa nesse momento, é óbvio que vai ter questionamento também ao Flamengo, ao melhor elenco do Brasil. Por que esse melhor elenco do Brasil não domina, como muita gente espera, do Flamengo? Eu não estou muito nessa turma, eu acho que o ano, por enquanto, está em dia do Flamengo, mas há um questionamento no ar também sobre o rendimento do Flamengo. O jogo de hoje também tem um caráter tenso, explosivo para essas duas equipes. A gente pegou 3 jogos do jogo da rodada de hoje para perguntar a você quem avança. Escolhemos o derby, o Galo e Flamengo e o Fluminense Internacional. Você aponta seu smartphone e você pode votar. Quem avança? Galo ou Flamengo? Quem avança? Palmeiras ou Corinthians? Quem avança? Fluminense ou Internacional? Né? As 3 opções, certo, produção? As 3 opções estão no ar. A gente colocou só ali Flamengo e Galo, mas as 3 opções estão no ar para vocês. Tá? Flamengo e Galo, o derby ou Fluminense Internacional. Está começando agora, a enquete fica aberta durante toda a seleção e no final a gente fecha ela e exibe o resultado final. Abre o programa agora com o derby, mas abro com informação hoje, porque ele precisa pelo menos de uma vitória por 1-0. E é de Galo e Flamengo que a gente fala agora, a gente vai ao vivo ao palco da partida. Vamos a Belo Horizonte com a Giovana Pires, direto da Arena MRV. Giovana, boa tarde a você, bem-vinda ao Seleção. Ei, Rizek, muito obrigada. Boa tarde para você, para Jéssica Coutinho, Felipe Bastos, todo mundo que acompanha a gente aqui no Seleção. Esse palpitômetro sempre rende por aí, por aqui também tenho certeza, falando de Atlético e Flamengo também vai render bastante. É um jogo bastante equilibrado, como de se esperar, mas o Galo está bastante confiante, principalmente a torcida, por conta da vantagem construída jogando fora de casa, diante do cenário que foi, e até porque a mudança no clima das últimas semanas. 2 semanas atrás, quando o Galo tinha uma decisão por aqui também, essa pela Copa Sul-Americana, o clima era completamente diferente. A torcida estava protestando contra jogadores, contra a diretoria, que estava devendo alguns salários, valores referentes a direitos de imagens, luvas e também o salário de fato dos jogadores. Isso foi resolvido. Consequentemente, o time também começou a responder mais em campo, vem de 2 vitórias consecutivas, venceu o Flamengo no jogo de ida no meio da semana passada e venceu o Bragantino pelo Brasileirão no último domingo jogando aqui na Arena. Nesse cenário, então, a torcida está mais confiante, o Atlético podendo, com o empate, avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Até por conta disso, o técnico Cuca foi questionado durante a entrevista coletiva sobre qual seria a postura do Atlético diante do Flamengo, sabendo de todo esse cenário, sabendo que joga hoje em casa diante da torcida, com a torcida pressionando por um bom resultado, sabendo que pode empatar, sabendo de todo o cenário, sabendo que o Flamengo é um time muito perigoso. Ele ficou um pouco em cima do muro, disse que em alguns momentos na partida espera que jogue mais no contra-ataque, em outros que vai ficar mais com a posse de bola. Falou um pouco disso assim, jogando um pouco para o equilíbrio da partida. A gente não sabe ainda de fato como é que deve ser essa postura do Atlético em campo. Vamos saber em breve quando a bola começar a rolar, mas essa foi a resposta do técnico Cuca sobre essa postura do Galo diante do Flamengo jogando em casa aqui na Arena. Sobre o time, o técnico Cuca tem o retorno do Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético, que é titular da equipe, só que se lesionou, voltou a treinar no início dessa semana, então tem a expectativa de que ele possa aparecer no time titular. Mas talvez a cautela seja adotada pelo técnico do Atlético, até pelo departamento médico, e ele pode começar a partida no banco de reservas. O Alexander também pode aparecer nesse time titular, foi um reforço contratado pelo Atlético, um volante contratado no meio dessa temporada, justamente para reforçar esse meio-campo do Atlético que estava precisando de volantes, mas pode ser que ele apareça nesse time titular no lugar do Igor Gomes ou não também. Muitas especulações em relação à provável escalação do Atlético, o Galo realmente querendo avançar para as quartas de final da Copa do Brasil, até porque a diretoria colocou como meta esse avanço, né? Estar nas quartas de final da Copa do Brasil como uma meta financeira, querendo os mais de 4.700.000 reais nos cofres do clube para a próxima temporada. A gente vai descobrir como é que vai ser a escalação do Atlético, faltando 1 hora para a bola rolar, e também a postura do time quando o jogo de fato começar. Rizek. Obrigado, Giovana. Um ótimo trabalho para você e a todos por aí. E quem traz as informações do Flamengo, direto de BH, é o repórter Richard Souza.
Boa tarde para você, para os amigos do Seleção Sport TV, para todo mundo que está com a gente. Estou aqui no palco do jogão de hoje à noite. Teremos casa cheia, algo na casa de 40 mil pessoas e serão 2.500 torcedores rubro-negros tentando ajudar o time nessa missão de se classificar para as quartas de final. Bom, o Flamengo desembarcou ontem à noite aqui em Belo Horizonte, foi muito bem recebido por um grupo de rubro-negros. Pedro e Jorginho tiveram contato mais próximo com esses torcedores. O Felipe Luiz relacionou 24 atletas para esse jogo da volta contra o Galo pelas oitavas de final. Luiz Araújo e Bruno Henrique não estão aqui em Belo Horizonte, não foram relacionados. Segundo o clube, eles não têm lesão, mas estão muito desgastados fisicamente. Em contrapartida, o Flamengo vai ter Arrascaeta, que não jogou o jogo de ida, vai ter Jorginho, que também não entrou, foi relacionado, mas não entrou contra o Atlético no Maracanã. E aí dá pra gente pensar uma formação de meio campo com Alan, Jorginho e Arrascaeta. E aí imaginando um possível Flamengo para hoje à noite, com Rossi no gol, o Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. É campo sintético e, pelo que a gente apurou, isso diminui as chances de termos Alexandro e Vinha começando a partida. No meio-campo, como eu disse, Alan, Jorginho e Arrascaeta, e na frente o Gonçalo Plata pelo lado direito, na função que seria do Luiz Araújo, o Samuel Lino no lado esquerdo, nessa que pode ser a terceira partida dele consecutiva desde que chegou, pode ser a segunda como titular, e o Pedro como atacante. Vale lembrar que o Pedro não jogou contra o Ceará na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Ele estava suspenso, portanto, está descansado. Diria que essa é a possível força máxima do Flamengo para esse jogo de hoje à noite. Lembrando, o Flamengo tem que vencer de qualquer maneira, um gol de diferença, decisão por pênaltis, 2 ou mais gols, classificação direta para as quartas de final. Rizek, um abraço para vocês. Obrigado, Richard. O Flamengo do Felipe Luiz volta ao palco que consagrou o técnico, naquele pontapé inicial tão vitorioso da carreira dele. O Felipe assume na semifinal da Copa do Brasil do ano passado contra o Corinthians, já vai muito bem, já mexe bastante no time, coloca o Léo Ortiz como titular, Wesley como titular, devolve o Gabigol ao time, coloca o Rossi jogando na Copa do Brasil, porque com o Tite era o Matheus Cunha, o goleiro, e aí na final passeia, desfila nos 2 jogos contra o Galo, desfila, o que também foi a despedida do Gabigol do Flamengo e o fechamento, depois de cenas muito tristes que a gente viu da nova Casa do Galo, que volta agora a receber o Flamengo, mudando muita coisa, com biometria facial, com novo gramado, com promessa de mais segurança, e um Galo que está bem diferente em relação ao ano passado. O Flamengo também mexeu algumas peças, mas é um retorno ao palco que consagrou o Felipe Luiz, a final da Copa do Brasil do ano passado. Eu vou colocar as prováveis escalações aqui na nossa tela e convidar o Coutinho para vir aqui comigo para a gente debater sobre a chave do jogo, sobre o que pode decidir a partida, pelo menos aqui no campo teórico das escalações prováveis de hoje à noite, Coutinho. Então, Rizek, eu acho que se a gente for parar para pensar como tem jogado o Atlético Mineiro, o confronto de ida ele se definiu muito na forma como o Atlético marca, com o Cuca. Então, a grosso modo, que a gente pode dizer que a gente vai ter os seguintes embates aqui. O Saravia deve pegar o Samuel Lino. Entre Lianco e Alonso na zaga, um pega o Pedro, outro sobra, dependendo do lugar que o Pedro cai. No jogo de ida, o Pedro buscou muito a zona do Lianco, tentando arrastar o Lianco para cá, para fora dessa zona central, e alguém entrar em infiltração ali, coisa que acabou não acontecendo. O Scarpa provavelmente pega o Plata, jogando como lateral esquerdo. Aliás, tem jogado bem nessa função nos últimos jogos do Atlético. Aí aqui no meio a gente deve ter o Alan Franco com a Arrascaeta, vigiando a Arrascaeta. O Gabriel Menino com o Alan. E aí, acredito que joga o Igor Gomes com o Jorginho. O Igor Gomes tem jogado bem também as últimas partidas. Coelho com o lateral direito, Varela Royal. Rony com o lateral esquerdo, Ayrton Lucas e o Hulk. Um dos destaques do Galo contra o Bragantino domingo, Eu acho que ele vem de uma atuação muito boa pela equipe mineira. Perfeito. E aí o Hulk divide com os zagueiros. Por que eu deixei por último? Porque eu acho que esse, para mim, é um ponto fundamental para o Flamengo criar contra o Atlético Mineiro. O Hulk ele vai ter que dividir a marcação entre os dois para ter uma sobra lá na defesa. Porque se ficar um outro atacante aqui, não vai ter sobra na defesa, você não tem segurança ali atrás.
Léo Ortiz e Léo Pereira são zagueiros que conduzem a bola muito bem para entrar no campo adversário e tem bom passe. Se a gente volta no primeiro jogo, tem uma bola que o Léo Ortiz vem conduzindo, ele dá um lançamento para o Pedro nas costas da defesa. Se o Pedro domina, ele faz o gol. Era o Pedro e o Everson para marcar o gol. Então, para mim, esse ponto o Atlético tem que ter muita atenção com o Flamengo e o Flamengo pode aproveitar. Como é que o Atlético pode resolver isso? Igor Gomes e Menino, quando um desses zagueiros conduzir bola e entrar no campo de ataque, eles podem trocar a marcação. Sai do volante, vem para o zagueiro e tenta fechar a linha de passe. Do lado do Atlético, como eu acho que vai ser um jogo em que boa parte o Flamengo vai ter a bola ou vai tentar subir a marcação para jogar no campo do Galo, roubar a bola rapidamente para ter a bola perto da área atleticana, eu acho que um bom caminho para o Atlético são as bolas em profundidade. O Atlético já tentou isso nos 2 primeiros jogos ali de Brasileiro e Copa do Brasil. Algumas entraram, né? O Lianco deu um lançamento primoroso pro Hulk no jogo do... Acho que foi da Copa do Brasil, o jogo da Copa do Brasil em profundidade, porque essa última linha do Flamengo, ela joga muito adiantada. E se a gente olha para os lados do campo, Coelho e Rony, são jogadores com muita velocidade e essa característica, buscar as costas da defesa para receber em profundidade. Você tem o Scarpa, que é um excelente lançador, recebendo a bola numa primeira linha, ele pode fazer isso. O próprio Lianco provou que sabe fazer isso muito bem também nas outras 2 partidas entre as equipes. Então, acho que esses 2 pontos são fundamentais para a gente começar a analisar o jogo de logo mais. A Jéssica, quando a gente colocou lado a lado as prováveis escalações de Corinthians e Palmeiras, levantou uma discussão que rendeu. Pô, mas não estou vendo tanta diferença, acho que tem um equilíbrio e tal. E quando você olha lado a lado o provável Galo, o provável Flamengo, a que conclusão você chega? Lançar outra polêmica, o Rizek, tem uma diferença maior nesse quadro, né? Em termos de elenco. O Flamengo tem um elenco com peças que desequilibram muito mais do que as peças do Galo. Mas fazendo uma comparação com a final da Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo da final da Copa do Brasil estava mais azeitado que o Flamengo de agora. As peças que chegaram nessa janela, sim, tendem a fazer o Flamengo encaixar de uma maneira e fazer um futebol exponencial no Brasil. Isso ainda não aconteceu. Eu acho que o ataque do Flamengo desse ano não está azeitado como estava do ano passado. Esse é um ponto interessante para o Galo. Ainda que tenha essa diferença técnica, e eu vejo... Embora, assim, no ano passado tenha sido uma novidade o Gabigol entrar no time. Ele entra no time na semi contra o Corinthians e na final. Mas estava mal, né? Até aquele momento. Sim. Os gols foram coletivos. Aqui com a pressão alta mal feita pelo Galo, que o Flamengo explorou aqui no Maracanã. E lá com a equipe jogando muito bem. Essa é uma partida de encaixe de marcação, né? O Cuca tem ajeitado o Atlético dessa maneira nos últimos jogos, com uma marcação muito bem feita. Por isso que eu acho que ou o gol, né, o caminho para o gol do Flamengo é na jogada individual, especialmente do Samuel Lino, é na individualidade dos pontas. Contra o Saravia aqui, né? Ou até diria bola parada, Coutinho. Claro, levando em consideração que o Galo vai estar marcando muito bem. Acho que esse é um ponto de atenção para o Atlético Mineiro. Imagino que o Flamengo está pensando nisso também. Você fala, Jéssica, do Flamengo do ano passado para esse, eu concordo contigo, principalmente se a gente pegar os últimos jogos, né? Num detalhe que para mim tem faltado ao Flamengo, que é a agressividade. O Flamengo muitas vezes ele controla o adversário, ele tem a bola, ele tem organização para se instalar no campo de ataque, ele sofre pouco defensivamente, mas quando ele vai se aproximar da área, ele não consegue encaixar as conexões para ser mais agressivo, né? Para conseguir iludir de fato a defesa adversária. Isso apareceu até em jogos que o Flamengo venceu recentemente, talvez não tenha sido tão falado por conta do resultado. Mas eu acho que é algo que o Flamengo tem que lutar contra no jogo de hoje e logo mais. Agora, Felipe, é óbvio que o Flamengo tem mais time que o Galo. Você olha o papel, o Flamengo tem mais jogador que possa fazer diferença. Só opino que a melhor versão de algumas peças do Galo, se elas estiverem presentes hoje, dá muita discussão. Mas, assim, eles têm que estar na sua melhor versão da carreira. Que é o caso do Rony, que está longe dela. O Hulk está na sua melhor versão no futebol brasileiro desde que chegou aqui. O Hulk não baixa de nível. Baixou né? de nível, é verdade. É o caso do Scarpa, que um dia já foi melhor jogador de brasileiro. Não está jogando bem nesse momento do Galo, na minha opinião, pelo menos. Ele jogou bem nos últimos 2 jogos. Mas assim, aquele Scarpa, que foi o melhor, que foi o craque do brasileiro pelo Palmeiras, eu não estou vendo no Galo nem no ano passado. Verdade. Então, assim, se esse ataque estiver, né, se o Scarpa, se o Rony... Eu estou falando que são 2 jogadores que já demonstraram poder de decisão que não tem nesse momento. É. Eu acho assim, o Atlético, o jogo tá a Cuca.
Tá a afeição dele porque é um jogo que ele gosta. O Flamengo vai ter mais posse de bola? Vai. O Flamengo vai ter um time que vai ser... Não é agressivo o Flamengo. O Flamengo é muito de posse de bola, mas não é um time que consegue conexões, como mesmo disse o Coutinho. E aí ele te traz uma coisa que o Cuca gosta. Ele acompanha muito individualmente, mas só que é um cara que gosta muito do jogo no espaço. Por isso o Rony e o Coelho vão ser jogadores importantíssimos hoje. Além de descer para conseguir marcar o Ayrton Lucas, por exemplo, que é um jogador muito agressivo, eu acho que o Flamengo perdeu muito com a saída do Wesley e a do Gerson, porque o lado direito do Flamengo fazia muita pressão, conseguia conexão e conseguia achar o último terço do campo muito rápido e com muita agressividade. E hoje o Varela não te dá isso, o Emerson Royal vai te dar isso, mas não agora, porque fisicamente ele ainda está abaixo dos outros. Ficou claro domingo, inclusive, que fisicamente não é jogo para ele ser, o de hoje, não é jogo para ele começar jogando. Para mim ficou claro. Ele foi bem no primeiro tempo e cai depois do intervalo. E dentro disso que eu estou falando, o Rony e o Coelho vão ser jogadores que vão conseguir fazer a transição, fazer o contra-ataque, conseguir com que o Atlético desafogue. O Cuca, ele gosta desse jogo, de trazer a equipe adversária para dentro do seu campo, para ter espaço para correr com o Rony. Realmente, o Rony não vive um grande momento, mas é um jogador que se entrega muito para a equipe, né? Principalmente taticamente. E ele vai ser um jogador que vai dar essa transição, junto com o Coelho de um lado, bola parada vai ser importante, tanto com o Hulk, que é para mim hoje o melhor cobrador de falta do futebol brasileiro, vem mostrando isso nos Jogos do Brasileiro também, da Copa do Brasil, e tem o Scarpa também. E aí com esses três atrás, com Saravia, né? Lianco e Alonso, o Atlético ele traz a equipe, para mim eu acho que ele vai botar o Alexander hoje. Apesar do Igor Gomes ter ido muito bem no final de semana, ele bota porque é um jogador de mais agressividade também. E o Flamengo hoje, apesar de não ter um time que consiga conexões com o Pedro, é um time que consegue controlar o jogo. Se você ter três volantes com características que conseguem pegar, você consegue... O Cuca ele gosta de marcação individual o campo inteiro. E aí vira muito duelo. Se você consegue com o Alexander, Gabriel Menino e Alan Franco, você ter essa agressividade... O Rony e o Coelho do lado do campo, junto com o Hulk com muita potência, pode ser um desafogo para essa equipe do Atlético Mineiro. Que o gol do Galo sai numa pressão alta, né? Sim, que foi algo que até nem foi tão feito assim, mas o time voltou bem para o segundo tempo. Inclusive, vamos rodar como é que foi o jogo da ida? Vamos rodar o jogo da ida e debater em cima das imagens, não só o gol, mas a maneira como o Galo conseguiu derrotar o Flamengo no Maracanã semana passada. Fala, Coutinho. Não, sim, foi algo até que o Atlético nem estava fazendo tanto assim nesses dois jogos, né? Voltou para a segunda etapa mais confiante. E tem, Mari. Rumão para você. Vamos para o Rio de Janeiro. Atualizar o lado do rubro-negro. É claro, o Galo tem a vantagem, mas o Flamengo tem se reforçado e espera também que cada vez mais vá ganhando força e, por que não, buscando uma classificação na Copa do Brasil. Beta? É verdade, Mari. Quase todos os reforços viajaram, menos o Carrascal, que não está inscrito nessa fase da competição, então só pode jogar caso o Flamengo avance às quartas de final. E para avançar, o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença, precisa correr atrás do resultado. Para essa partida de logo mais, o técnico Felipe Luiz não conta com Bruno Henrique e Luiz Araújo. Os 2 jogadores ficaram no Rio de Janeiro por conta de controle de carga. O Flamengo vem avaliando, fazendo esse planejamento por conta de desgaste para evitar qualquer tipo de lesão. Tem a listinha aqui também do departamento médico do Flamengo, Danilo em evolução daquela lesão na coxa, já está passando por fisioterapia, daqui a pouquinho já faz também trabalho dentro de campo. O De La Cruz também vem fazendo trabalho de força, expectativa até quando esse jogador vai retornar, e o Pulgar ainda se recuperando de cirurgia no pé. Agora a gente pode trazer de ponto positivo. O Flamengo conta com os retornos de Pedro e o Wallace. Esses 2 jogadores estavam suspensos no jogo contra o Ceará, ficam à disposição do técnico Felipe Luiz. O treinador deixou Michael no Rio de Janeiro, mas por opção técnica. Quem retorna também à lista de relacionados é o Cebolinha, recuperado de uma tendinite. E aí nessa lista o torcedor, claro, que procurou muito pelo nome do Arrascaeta, porque esse jogador trouxe alívio para os torcedores, porque o Arrascaeta foi relacionado. Ele que sentiu um incômodo na coxa no último jogo, passou por exames que não detectaram nenhuma lesão. Então o Arrascaeta pode ajudar muito o Flamengo, logo mais que vai em busca dessa classificação. Bruno, Mário, eu volto com vocês.
E como a Roberta falou, né, de olhar o nome do Arrascaeta, também pensa em todo o histórico do Arrascaeta exatamente contra o Atlético. E temos também os números do Hulk contra o Flamengo. Então, um jogador e um clube, um jogador contra o outro clube. Obrigada, viu, Beta? O Hulk contra o Flamengo são 15 jogos com 7 participações em gols, 4 gols e 3 assistências. O Arrascaeta, na história, tá? Pegando aí todo o seu passado também com o Cruzeiro, 26 jogos, 10 gols e 4 assistências, tem 14 participações em gols efetivas, o Arrasca. É a melhor notícia para o torcedor do Flamengo ver o nome do Arrascaeta nos relacionados, Jailson? Com certeza. Ainda mais o Arrascaeta com esse retrospecto contra o Atlético, né? Foi a Copa do Brasil, 2 anos atrás, não foi isso? Que o Arrascaeta também fez 2 gols de carrinho. Também, 2 gols na volta. 2 gols na volta no Maracanã. Então o Arrascaeta gosta de jogar contra o Galo, já mostrava isso na época que vestia a camisa do Cruzeiro, quando o Flamengo só manteve, e o Flamengo que tem tido dificuldades quando o Arrascaeta não está em campo, né? O Arrascaeta, a gente até falava ontem, no Bola de Prata, ali, sim. dos números do Arrascaeta, e o Arrascaeta, enfim, como criador ali, mesmo agora... Artilheiro da equipe, né? Então, mesmo agora jogando um pouco mais próximo do centroavante, né, sendo menos criador e mais aquela flecha, né, que a gente sempre fala... É óbvio, é uma baita da notícia, ainda mais pegando assim, rapidamente, o segundo tempo contra o Ceará. O Arrascaeta saiu, sentiu ali e o Flamengo simplesmente não conseguiu mais criar oportunidades de gol. Como é que tem que ser a postura do Atlético para o jogo de hoje? A gente estava discutindo isso, né, falando um pouquinho no começo ali do programa. É um time que consegue se comportar defendendo, que não pode deixar a bola com o Flamengo. Qual tem que ser a postura do Atlético? Então, a Mari vai falar aqui daqui a pouco. Eu tenho a minha lembrança, por exemplo, o Atlético vai ter muita questão de jogar em casa. Isso é um ponto. A torcida que vai à Arena MRV, obviamente, vai querer que o Atlético adiante as linhas de marcação, pelo menos, ou sufoque ali, pelo menos naqueles 15 minutos que a gente já está acostumado naquela empolgação. Só que eu também lembro do jogo da volta da Copa do Brasil, né? Que o Flamengo fez 2 gols. Na verdade, o primeiro gol é muito nítido. Que quando o Atlético estava todo em cima, tudo bem, precisava reverter, mas o Atlético estava todo em cima e o Wesley e o Gerson saem pelo lado direito ali em passes rápidos e o Flamengo consegue sair rapidamente nas costas. O gol do Plata, não? Não, o da raspada. Teve o lance da raspada, mas foi aquele lance que o Wesley teve o campo todo para correr, não sei se você vai lembrar. E é justamente numa troca de passes no campo de defesa. O Atlético pressionou, mas deixou espaço. São outros jogadores, né? É outro treinador também do lado do Galo, mas eu acho que tem que ter esse cuidado em relação ao Atlético de subir muito a linha de marcação. Eu acho que se subir tanto justamente para tentar pressionar o Flamengo, pode oferecer justamente o espaço que o Felipe Luiz e o time do Flamengo desejam. E essa cautela, ela diz muito mais sobre o Flamengo do que sobre o Atlético. Porque, querendo ou não, se você for fazer o desenho, poxa, Mário, o Galo tem a vantagem do placar. Só que o Galo também não pode se colocar numa situação de... Tudo bem, vai ficar muito atrás. E ficando muito atrás, você pode sofrer um gol, porque não é que defensivamente o Atlético está impecável. O Cuca já montou defesas do título do Brasileiro, que o Atlético não sofria gol. Tinha uma certa segurança. Não é o caso dessa vez. A defesa bate cabeça e a gente vai falar sobre isso. Então, para você tomar um gol do Flamengo, que tem jogadores que têm muita qualidade, não é difícil. É natural você tomar um gol do Flamengo. E se você se expõe depois para tentar... com o nervosismo, o Flamengo também sabe acelerar o jogo e aproveitar. Então, não é que assim, o Galo tem a vantagem e não vale de nada? Claro que não, mas isso diz muito mais sobre a qualidade do Flamengo e de um respeito e uma cautela que sempre tem que ter na hora da estratégia, Dom. Perfeito. É um jogo com inteligência, mais do que o torcedor querer, não, tem que jogar ali em cima o tempo todo ou baixar totalmente as linhas. Acho que vai ter momentos que vai pedir. Foi assim também já no jogo da ida. Teve um momento que o Atlético no segundo tempo sobe a marcação e deu muito certo. E fez o gol assim, né? E fez o gol assim, com o Rony forçando o erro ali na saída de bola. Então, acho que vai ter uma variação dentro desse momento. Então, é um jogo muito mais do que a loucura ali, pressão, é com inteligência, é saber o momento certo. Acho que o Atlético, dentro do que o Cuca gosta de perseguições individuais, executou muito bem nos jogos para neutralizar a saída de bola do Flamengo. Acho que isso vai ser fundamental para você tentar tirar o Arrascaeta do jogo, lógico, no sentido violento, neutralizar qualquer ação dele, do Jorginho, por exemplo, que são os jogadores que dão mais essa dinâmica, que ditam o ritmo do Flamengo, sobretudo o Jorginho na saída de bola. Acho que é muito mais esses pontos
do que pensar, tem que jogar o tempo inteiro marcando o Flamengo lá em cima. Não, acho que não é por aí. É saber o momento de dosar e executar muito bem essas marcações, as perseguições individuais nos jogadores que são vitais para ditar o ritmo do jogo do Flamengo. Então acho que é um jogo muito mais para a inteligência do Atlético Mineiro e toco muito com o que o Jailson falou logo no começo do programa. Se ficar o tempo todo em cima, é o que o Felipe Luiz quer para você explorar os espaços. Então acho que o Atlético tem que ser cauteloso e também sabendo que pode, atraindo o Flamengo, você tem espaço para atacar as costas com os jogadores de lado de campo, como o Rony, como o próprio Coelho. Então acho que o Atlético também tem boas alternativas para contra-atacar nesse jogo. Os pontos fortes e os fracos de Atlético e Flamengo é o que a gente analisa agora aqui no Sport Center. Do Atlético, que é um ajuste defensivo e que muitas vezes vai ter um personagem que é o Júnior Santos, que entra nessa conversa, que entra para poder, numa segunda etapa, ajudar a equipe, mas que na hora que a equipe vai para dentro da área, jogo contra o Flamengo, Campeonato Brasileiro, o Atlético até fazia um jogo interessante, mas é numa bola aérea que os jogadores batem a cabeça. Aqui tem 1, 2, 3 jogadores do Flamengo e tem um jogador do Galo ali atrás, que não vai subir. De carga, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, mas não tá mais rolando de poupar 8 jogadores, 7 jogadores. Tá tentando controlar e às vezes tirar 3, 4, enfim, dependendo da sequência, mas não tem mais essa. Então, mas aí no Palmeiras e Corinthians, pelo fator derby, a gente estava falando, no caso do Palmeiras, que ele ainda vai ter Libertadores e Brasileiro pela frente, mas mesmo assim a gente chegou à conclusão que é o jogo da vida. Claro. Pro Flamengo é? Não, menos do que pro Palmeiras para mim. Porque você tem o fator clássico. Acho que assim, lógico que é pesado. Para um clube que nem o Flamengo, o Felipe Luiz, você vai lutar para todos os títulos. Não é a prioridade, mas assim, o Flamengo, a partir do momento que monta o elenco que montou, é para rodar e brigar por tudo mesmo assim. Não é para porque... cair nas oitavas de qualquer exato. Copa. Então, assim, lógico que não é agradável, isso tem um impacto, ainda mais no momento que a gente está questionando o desempenho do Flamengo nos últimos jogos. Então tem esse impacto. É que no caso do Palmeiras eu coloco a mais... Porque tem o fator clássico. Aí é um negócio muito, que pesa, ainda mais já tendo perdido para o rival no Campeonato Paulista. Por isso eu acho que pesaria mais para o Palmeiras a eliminação do que para o Flamengo, mas não que é um negócio tranquilo para o Flamengo. Tem um resumo. Vamos ver se vocês vão me entender ou se o pessoal de casa vai me entender. Vai. O resumo é o seguinte... Olha pra câmera, só pra ver se a gente vai ter um no alvo. Não vai ter no alvo, não. Pra gente finalizar aqui. Não vai ter no alvo, não. É o seguinte, nas 3 competições, né, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, a Copa do Brasil seria a menos relevante. Concordo. Dos dois. Só que se o Flamengo ganhar... Se o Flamengo foi eliminado hoje... Tem barulho. Já tem barulho, porque não vai ter tríplice coroa, que é o que a torcida acha. A torcida quer. Que a torcida que acha. Que o elenco e o quanto que o dinheiro que o Flamengo gastou. E o Flamengo tem que brigar pelos 3 títulos. Então, beleza. A gente não vai cobrar, né? A gente não vai cobrar se ganhar. Sim. Ué, mas aí... É bom não perder. Se chegar na final. Entendi. Vamos botar assim. Mas se cair nas oitavas, ainda tem o Brasileiro e Libertadores. Não é essa. Não é essa. Tem que chegar nas 3. Entendi. É isso. Mas eu acho que o torcedor vai emocionado pensar assim, tudo bem, o que não pode é dentro do clube. Você... Claro, tô falando de torcedor. Falando do torcedor. O torcedor quer os 3. Não, claro, qualquer torcedor quer todos os títulos, né? Mas é que eu acho que vai depender sempre tudo. Sem nação, ficamos por aqui, galera. Foi mais um corte trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Tem jogão, logo mais, o jogo vai ser mais cedo hoje, às 19 horas da noite. O Flamengo precisa vencer para se classificar para quarta de finais da Copa do Brasil. Jogo difícil, complicado. O Flamengo vacilou, aquele erro muito infantil de Léo Pereira, começo no primeiro tempo, né? Que deu o resultado da vitória para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem a vantagem do empate, mas ainda eu confio no Flamengo. O Flamengo tem time, tem elenco, mesmo com alguns desfalques, né? Luiz Araújo, Bruno Henrique nem viajou para Minas Gerais, mas o Flamengo tem um bom time, tem um bom elenco. Eu acredito que o Flamengo vai vencer aí. No começo vai vencer nos 90 minutos, né? De jogo 2-0 Mengão, o Flamengo se classifica para a quarta de finais da Copa do Brasil.